Olá, quarto ano. A nossa aula de ciências, nós vamos falar um pouco sobre biomas do mundo. Então, bioma é uma unidade biológica, porque bio vem de vida. E eles são tipos de ecossistemas, de habitat, que são definidos pelas relações entre o clima, o solo, o relevo e a vegetação. E é isso que nós vamos entender um pouco sobre as características do bioma, ou seja, o bioma não é só vegetação. Porém, nós vamos estudar alguns tipos de vegetações que existem no mundo, certo? Biomas são grandes áreas com características semelhantes em relação ao clima, ao solo, ao relevo e à vegetação, certo? Então, vai ter características relacionadas a todos esses aspectos. Então, um tipo de bioma que existe é a taiga. É um tipo de floresta formada principalmente por pinheiros, apresenta clima frio, verões curtos e invernos longos, com temperaturas negativas e neve. Como vocês estão podendo observar, a imagem está em período de inverno. Os campos apresentam temperaturas baixas no inverno e altas no verão. São cobertos por várias espécies de capins e outras plantas rasteiras que servem de alimento aos animais, como vocês estão podendo observar, e é típico, certo? Vocês já conhecem também os campos. As florestas tropicais localizam-se à linha do Equador, apresentam clima quente durante todo o ano, as árvores tornam o ambiente bastante úmido e a biodiversidade é muito grande, ou seja, existem várias espécies de animais e vegetais e variedade muito grande de plantas, certo? Então, por que está próximo à linha do Equador? Então, o Brasil tem uma característica desse tipo, que é a floresta amazônica, certo? Então, são as florestas tropicais que ficam próximas à linha do Equador, que é onde recebe mais luz solar, que a gente já estudou aula passada. A tundra é um bioma muito frio durante a maior parte do ano. No verão crescem os musgos e plantas rasteiras. No inverno, a neve e o gelo tomam conta do ambiente e as aves migram para outros lugares, enquanto pequenos mamíferos vivem em tocas subterrâneas. Então, como vocês estão podendo observar aí, certo? Quando é em período, esses animais, que a gente vai mostrar logo em seguida, eles vivem na tundra. Então, vocês vão ver as corujas das neves, vocês estão vendo aí, tão fofinha, o lobo do Ártico, as renas, certo? O pinguim da Antártida e os ursos polar. Então, esses são alguns animais que vivem, certo? Nessa vegetação. Florestas temperadas. As 4 estações do ano são bem marcadas, ou seja, são bem definidas, características para perceber por conta de alguns aspectos da natureza que ele já nos mostra em que estação nós estamos. Muitas árvores perdem as folhas durante o outono e o inverno é muito frio com acúmulo de neve. Então, aqui está especificando o outono e o inverno, mas o verão e a primavera também são bem característicos, certo? Então, isso são característicos das florestas temperadas. Onde é que a gente pode perceber? Nos Estados Unidos, Canadá. Esses países, eles são próximos, ou seja, eles são entre os países próxima à linha do Equador, eles estão acima e estão entre os polos, certo? Então, essa é uma característica que a gente já viu aula passada, ou seja, eles estão entre a zona tropical e a zona polar, eles estão no meio, certo? Os desertos são muito quentes durante o dia e muito frio à noite. As poucas
plantas que existem, que se desenvolvem nesse ambiente, estão adaptadas à seca. Os animais pequenos geralmente se escondem em tocas subterrâneas durante o dia e são ativos durante a noite, ou seja, à noite é que eles saem, certo? Porque é um pouco mais frio, certo? É muito frio e durante o dia ele é escaldante. Essa imagem que vocês estão vendo é do deserto do Atacama, certo? Mas nós temos o deserto do Saara, certo? Então são características do deserto e as vegetações são poucas e tem locais que não existem. E as savanas. O clima é quente durante o ano todo, com uma estação chuvosa e outra seca. A vegetação é formada por plantas rasteiras e árvores espalhadas, como vocês estão podendo perceber, com adaptação para a estação seca, que pode durar vários meses. Então vocês veem aí, é típico, né, da África, das selvas, certo? Tem zebras que moram, tem animais, certo? Selvagens, que eles vivem nesses locais. Então, esses são alguns biomas que nós podemos perceber e essa é a nossa aula, certo? Sobre os biomas. A taiga, os campos, as florestas tropicais, a tundra, florestas temperadas, os desertos e as savanas, certo? Lá no livrinho de vocês vão fazer uma atividade relacionada também, página 8 e 9. Para o fim de semana, te desejo paz, descanso e as bênçãos de Deus que você merece. Casa, nós devemos cuidar muito bem dela. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre ela. Vamos conversar sobre os biomas. Mas vem cá, você sabe o que são biomas? Um bioma é um conjunto da vida vegetal e animal. Eles são determinados por fatores climáticos, que ocupam grandes estações geográficas. Então, biomas são espaços geográficos e apresentam um somatório de ecossistemas, vizinhos e semelhantes. Esses biomas eles podem se dividir em dois grandes grupos: os aquáticos e os terrestres. Nos biomas aquáticos, nós temos os oceanos e os rios. Nos terrestres, nós temos como exemplo a tundra, a floresta boreal, a floresta temperada, a floresta tropical, os campos e os desertos.